nós temos um tema muito preocupante para ser abordado, e aí devido aos últimos acontecimentos na semana passada, inclusive eu acompanhei neste dia, né, esse relatório apresentado pela deputada Soraya Santos, tanto que eu postei aqui no Instagram, nos stories, e eu acredito que, infelizmente, muitos dos profissionais da área da estética não estão sabendo o que está acontecendo. A nossa profissão, ela está correndo um grande risco, e de não voltar, né, de voltarmos os tempos dos primórdios, de não ter mais uma evolução e realmente ir tudo para a ruína, né? Então, nós estamos num período muito crucial da profissão da estética. E o que está acontecendo com esse relatório que chamou a atenção a todos os profissionais, pelo menos aqueles que não estão sabendo o que está acontecendo, é um momento muito crucial, um momento muito delicado na nossa profissão. Eu já venho alertando vocês a esse ano sobre o quão a estética ela está indo por um caminho que eu não estou gostando de ver. E quando veio esse relatório foi devastador. Eu ando muito triste com a profissão, não é com os profissionais, mas em si, porque assim, gente, se a gente não nos unirmos, se nós não medimos forças e aqui juntos e entender isso e barrar esse acontecimento, a estética morreu, tá? Por que eu tô falando isso? Porque esse relatório, ele tá rebaixando a estética, né, a um movimento contrário de todas as profissões. Então, por exemplo, nós temos a lei 13.643 que regula, né, ali o nível técnico, tecnólogo, né, então que cada um ali, então não existe o auxiliar em estética. Essa profissão, ela deixou de existir, né, em 2018, e é algo que eles estão querendo colocar novamente dentro, né, das normativas ali, rebaixar isso, isso não é interessante para a parte da estética. No sentido técnico, sanitário, totalmente questionável, né? Todas as áreas, elas excluíram os auxiliares, porque existe o técnico e existe o superior. Então, as profissões, elas são assim, né? E a estética, ela também caminhou para isso e agora eles estão querendo retroceder esse caminho. Isso é um dos pontos muito delicado que a profissão vai, né, tá enfrentando aqui agora. Um outro ponto é que eu tô com o relatório aberto aqui, aí eu fui grifando pra gente poder ir destrinchando, tá? A estética, gente, se a estética ela é saúde, por que criarmos uma porta de entrada com menor formação? Porque aí entra a questão do auxiliar. Se a parte da estética ela é saúde, o que o auxiliar vai fazer ali? O técnico, ele já é o auxiliar do graduado, né? Então, assim, qual o sentido de colocar uma coisa que foi tirada porque não tinha lógica, é uma evolução e agora nós... Entendeu? O contexto aqui, que tá um ponto muito grave. Isso pode gerar 3 grandes problemas. O enfraquecimento científico da profissão, né? Então, porque a gente sempre luta por ser da área da saúde, e porque hoje nós enfrentamos, né, uma grande batalha para conseguir comprar os insumos da estética, da parte, né, dos injetáveis, porque existe aí empresas que não podem vender, porque a Anvisa proibiu, então existe uma briga de gigantes acontecendo nesse caminho, e isso vai levar mais ainda para este, né, caminho que não é interessante. Então a estética, ela luta para ser reconhecida, né, pelo seu conhecimento técnico, por ter as normas de biossegurança, anatomia, fisiologia, cosmetologia, tudo, as intercorrências, a responsabilidade sanitária, né? Então tudo isso, ela vai para água abaixo. O segundo ponto é a confusão entre a beleza e a saúde, porque eles querem colocar agora uma união da estética com o cabeleireiro, com o maquiador, não tenho nada contra essas profissões são maravilhosas, ela pertence sim à parte de belezamento, mas não da estética em si. A estética em si, ela é muito mais além, gente, e estão querendo rebaixar novamente, né, aí... dentro, né, se criar esse conselho e fazer um conselho misto que estão falando, que aí entra todas essas áreas de lash designers, unha designer, de sobrancelha, lá. Gente, isso não era parte de estética, isso é imagem pessoal, isso já existe aqui, né, uma normativa, já tá tudo enquadrado de onde deveria estar, e agora estão querendo desenquadrar isso e colocar todo mundo junto dentro da área da estética, então vai gerar uma confusão muito grande de beleza e saúde. Estética é saúde. O terceiro ponto é o risco de precarização dos profissionais. Um auxiliar de estética, gente, ele vai poder ser usado como uma forma de baratear a mão de obra. Isso já acontece. Eu fico observando as vagas aqui grandes em São Paulo. Gente, a grande maioria das vagas, o salário é ridículo. O salário, ele é revoltante de você ver. De marcas, é uma coisa assim. Imagina na hora que colocar um auxiliar em estética. O que eu, a graduada, pós-graduada, que tanto capacito ali, faço curso, atualizações, blá, blá, blá... O que você acha que o dono do negócio, enfim, ele vai querer contratar essa mão de obra mais cara? Não. Ele vai pegar o auxiliar que é mais barato. Porque ele vai querer fazer só a coisa A, B, C, D, arroz e feijão. E ele vai pegar esse profissional mais barato. Isso, né, isso vai
vai desvalorizar o estudo, isso vai desvalorizar uma categoria, isso vai bagunçar toda uma profissão. Então, esses 3 pontos, eles são muito criteriosos desse relatório. Então, não há uma coerência em afirmar que a estética ela é saúde, ao mesmo tempo criar uma categoria de auxiliar com uma formação inferior para atuar dentro da mesma lei. Isso não existe. Se é saúde, exige ciência, responsabilidades, né? Formação, segurança, enfim, gente. Não é só um cursinho para ser esteticista. Você precisa fazer uma graduação, são 3 anos aí. Agora mudou algumas faculdades, né? Porque o MEC alterou para 2 anos. E mesmo assim, gente, eu já não concordo com essa nova grade de 2 anos. Eu acho ridículo. Eu acho ridículo isso porque é muito pouco tempo. O aluno não sai. Com 3 anos já é difícil de sair dali, entendendo como o mercado ele é gigantesco, com tantas coisas que tem de novidades, lançamentos e tudo. Imagina 2 anos de faculdade, gente, é muito pouco. Infelizmente, essas pessoas que entraram nessa grade de 2 anos, sinto muito lhe falar, você não tá aprendendo quase nada. É isso mesmo, desculpa, pode ficar morrendo de raiva de mim, mas é a verdade, gente. Eu estudei 5 anos só dentro de faculdade. 3 anos da graduação, mais 2 anos uma pós-graduação, porque na época nem tinha híbrida, essas histórias de EAD, não tinha nada disso. E ainda assim, eu saí com muita dificuldade. Tudo do meu conhecimento que eu tenho foi estudando muito tempo sozinha, fazendo curso, me capacitando até hoje. Só esse ano acho que eu já fiz uns 5 atualizações. Então, assim, não dá. Isso é inaceitável. Nós não podemos aceitar esse retrocesso que a estética tá tendo, né? A estética é o nosso trabalho, é a minha vida, é a minha profissão, é a minha identidade. Eu falo por mim, né? Então, eu não sei fazer outra coisa se não for fazer estética. Eu tenho 15 anos dentro da área, então, assim, gente, é muito tempo. E olha que eu não sou velha. Tem gente com muito mais anos de casa aí, batalhando e tentando, né? Imagina a frustração. Não dá, gente. Nós não podemos deixar isso acontecer. Existem pontos obscuros também no relatório, né, o pedido do Ministério da Educação, que serão tratados publicamente, isso aí, que já vem mostrando, já que tem alguns cursos prontos para obter ganhos. Existe possibilidade de abrir caminho também para curso livre, realização no exterior para poder buscar a validação no Brasil. Hoje isso não é possível. Então a pessoa que ela faz um curso livre, vamos pôr em Portugal, ela não pode ser esteticista no Brasil, ela vai ter que ter o curso. Se ela tiver a graduação aí, ela pode fazer a prova do Revalida, e aí, perante essa prova, se ela for aprovada, ela pode estar atuando dentro, né, do país como esteticista. Mas fazer qualquer cursinho lá fora e voltar como esteticista, gente, uma puta de uma sacanagem. Não dá pra gente aceitar isso. Não dá, porque isso é o que mais tem pra fora, são pessoas que não são da área. Ela fez qualquer cursinho na área da estética, ela atua lá, ela ganha rios de dinheiro, e ela é esteticista lá fora, porque lá não existe uma normativa, mas aqui no Brasil existe a lei da estética. Então nós estamos assegurados por essa lei. É a única coisa que nós temos. E nós estamos... não podemos deixar essa lei se perder. Então isso é um ponto extremamente grave, muito sério, tá? Não justifica nada disso, enfim. Além disso, a nossa lei 3.643, ela regula, né, do esteticista, do tecnólogo, do técnico. Então, quem tem a formação dentro do país, tá tudo certo. Veio de fora, sim, filho, você vai ter que fazer uma graduação. Isso é norma, gente, isso é regra de qualquer, né, profissão. Se eu for pra fora e eu querer atuar nessa área, eu vou ter que fazer uma prova do Revalida. Eu vou ter que atuar, né, pra eu poder atuar ali, eu preciso passar nessa prova. Então, é um ponto muito crucial, complicado, que esse relatório tem, tá? O ponto mais perigoso do relatório, até coloquei aqui, ó. Para poder agravar ainda mais o cenário, né? Eles estão pedindo a criação do Conselho Profissional Misto de Estética e Beleza. Matou a estética aqui. Matou a estética aqui, gente. Ela é muito preocupante. Aí que vai acabar com a estética. Quem vai ser nozes na fila do pão para querer comprar produtinho de mescla? Quem que vai ser nozes aqui para comprar um equipamento? Isso é um ponto muito preocupante. Tá muito sério, tá? É sério mesmo. Não tô brincando, não tô aqui, gente, pra colocar medo em vocês. Eu tô aqui pra alertar de pontos muito sérios que a estética tá pra enfrentar, né? Eu sinto, alguns alunos meus sabem que eu tenho um sexto sentido muito aguçado, né, ali, e assim, esse ano tá sendo um ano muito atípico pra mim. Eu sou uma pessoa muito observadora. Eu já sentia isso, mas eu acho que por estar aqui em São Paulo, num grande centro, e eu estar, assim, frequentemente participando das coisas, eu estou vendo o quanto a estética, ela tá fraca. Se vocês pegarem uns vídeos meus aí, falando, foi antes desse relatório sair. Então, assim, é uma coisa muito complicada, esse ponto aqui é muito delicado, né, porque criar um conselho de beleza e estética, ai, gente, ó, aí literalmente vocês vão ter que rasgar o diploma de vocês, e fazer outra graduação. Eu, sinceramente, eu não queria fazer uma nova graduação. Eu queria fazer uma graduação, por exemplo, em nutrição, para somar com a estética. Eu queria fazer coisas que iriam somar, né? Que eu iria acrescentar, literalmente, a minha profissão. E não para eu poder atuar com o que eu já faço.
Pra mim é inaceitável fazer biomedicina, perder da minha vida 4, 5 anos estudando célula, vírus, que não tem nada a ver com estética, pra eu poder atuar com a estética depois, gente, isso é muito revoltante. Isso é um ponto que a gente tem que começar a amadurecer as nossas ideias, infelizmente. Que se nós deixarmos isso acontecer, morreu a estética. Não vai mais existir a Luaninha aqui fazendo essas coisas que vocês veem aqui. Você que tá investindo na sua graduação agora, você rasgou dinheiro fora. Você não vai poder fazer o que você está fazendo no seu espaço ou enfim. Então, a estética ela está reivindicando, né? E isso tudo, a criação do conselho profissional estética, ela agora é mais do que emergencial, é um pedido de socorro que a estética tem que ter, né, para poder limitar tudo isso, para poder barrar tudo isso, para não deixar misturar e não deixar transformar a nossa profissão, gente, que é tão linda e tão maravilhosa, que luta tanto, né, morrer. Então a gente precisa estar antenados agora. Eu peço para você, que é meu aluno, que é profissional da área da estética, tô falando que você que não é, você que é esteticista, né, ou tá fazendo graduação, tá estudando, enfim, gente, prestem atenção em todos os canais do Instagram que fala sobre a regulamentação. Fiquem atentas. Eu estava vendo que vai ter uma caravana saindo, acho que essa dia 15, dia 12 ou amanhã, não sei, eu não me recordo a data agora, eu devia estar anotando aqui pra vocês, mas não sei se é dia 12 ou dia 15 agora, que está indo direto pra Brasília, é uma caravana que tá saindo do Rio de Janeiro, justamente para bater de frente com isso. Se tiver uma de São Paulo, com certeza eu estarei lá. Eu vou fazer de tudo para também fazer a minha parte. Eu acredito que vocês deveriam também fazer a parte de vocês, alertando os profissionais, alertando seus colegas e estarem, né, atentos a tudo isso que está acontecendo. Esse impacto é grave, é sério. Esse setor está passando por um momento muito delicado. Depois vocês abram o relatório na íntegra e leiam. Não tenha preguiça. Eu li todo o relatório. E na hora que eu comecei a ler, eu fui dando nervoso, porque a gente investe tanto, a gente estuda tanto, a gente batalha tanto, são tantos anos na profissão, eu não quero deixar minha profissão morrer, né? Então, acho agora é a hora da gente unirmos, não vamos deixar esse projeto pra frente. Não vamos impedir, vamos cobrar dos deputados. A deputada Érica foi maravilhosa na sua colocação. Ela entendeu mais do que a delatora. Ela entendeu mais do que a delatora. A Soraya, muito mais. Então, assim, Érica, maravilhosa. Ela entendeu que a estética é estética, imagem, imagem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ela entende da importância, ela sabe da luta da profissão. Então, pelo amor de Deus, gente, não vamos deixar isso morrer. Isso é o que eu peço, e isso é sério. Fiquem atentos esses próximos dias, que as coisas estão movimentando, as coisas estão quentes. Não caiam no golpe. E eu estou muito triste com o posicionamento de um profissional. Quando eu vou citar o nome, sim. Vou citar um nome sim, porque a gente admira, a gente apoia, mas na hora que faz as cagadas, a gente também tem que dar o nome aos bois, não é? Então, o doutor aí, Guilherme Freitas, né, foi um dos profissionais que estão a favor desse projeto misto. Decepcionada, porque ele lutou tanto pela estética, só que agora ele tá tentando misturar e quer abraçar o mundo ali. Não concordo, não estou satisfeito com o seu trabalho, doutor Guilherme Freitas, né, e equipe aí, tanto que eu tenho uns grupos aqui dele. Muito triste com tudo isso que tá acontecendo na profissão. Então é isso que eu falo pra vocês. Gente, nunca confie em profissionais que não é da estética. Nunca. Profissional que migrou, profissional que, agora eu sou como que fala? Estetos, né? Então, assim, o físio, o enfermeiro, o biomédico, que aí vai pra área da estética, nunca caiam no golpe dessas pessoas, de falácias, porque elas não estão lutando a favor da nossa profissão. Elas não estão lutando a favor da nossa profissão, elas estão lutando contra. Então a gente precisa mantermos os olhos muito bem abertos com quem a gente tá fechando essas parcerias e confiando, né? Então eu acho que as máscaras estão caindo aí também, a nível profissionais. Uma outra questão que no dia da apresentação desse relatório, que eu gostei muito, que enfatizou, gente, coordenação tem que ser feita pelos esteticistas. Por que só a estética não tem coordenador esteticista? É uma palhaçada isso. É óbvio que esse coordenador ele não vai lutar com garras e forças e dentes para poder fazer aquela profissão dar certo. Em 15 anos da minha profissão, eu só vi uma coordenadora fazer de tudo pela profissão. Só uma. O resto era só o dinheirinho ali no bolso e acabou querendo arrancar mais dinheiro dos estudantes. E é isso. É na sua frente, amiguinho, nananã, e por trás mete o pau. Cuidado, tá? Tô falando mesmo. E eu vou começar a falar mais coisas ainda. Se eu começar a jogar aqui as coisas, Deus sabe o que faz. A hora que ele fala assim, não, guarda um pouquinho, tem muita coisa.
Mas é verdade, gente, uma das coisas que eles apontaram, né, que é uma coisa muito crítica. Como que a estética vai avançar e evoluir se os coordenadores das graduações não são esteticistas? Eles não têm a visão do esteticista. É óbvio que eles vão fazer de tudo pra ir contra. Ai, mas eles estão dando a minha força. Ai, mas é porque... Ai, porque a instituição cobra. Porque... Ai, mentira. Quando a gente faz acontecer? Eu trabalhei numa instituição que o dono da escola, ele falava assim pra mim, professora, desde que não seja caro, a senhora arrume uma forma, pra mim tá tudo autorizado. O negócio dele era só o financeiro. O que a Luana fazia? Parcerias com várias marcas, com várias coisas. Os meus alunos sempre tiveram todos os lançamentos de equipamento, todos os lançamentos de produto, e era curso técnico. Tudo que lançava, eu ia lá, pedia pra marca apresentar, a gente locava e os alunos tinham acesso a isso. Não saía R$1 do bolso da instituição, porque a gente fazia as parcerias. Então a gente ganhava e os parceiros ganhavam. Quando o coordenador entende isso, ele alavanca o curso, ele alavanca seus alunos. Ah, mas não pode por quê? Porque não tem interesse. Tá? Não tem interesse, eu sei, já trabalhei 15 anos na área da docência. Isso é só uma pontinha do iceberg que nós temos. Então, assim, ó, dá pra eu fazer um compilado depois a gente falar sobre isso, mas fiquem atentos a esses dias a movimentação da estética. Se tiver que voltar, gente, vamos voltar pra isso não deixar ir pra frente. Não vamos deixar a nossa profissão morrer.